Calcular uma pena em função não do crime, mas de sua possível repetição. Visar não a ofensa passada, mas a desordem futura. Fazer de tal modo que o malfeitor não possa ter vontade de recomeçar, nem a possibilidade de ter imitadores. Para entender o que está sendo dito aqui e qual que é o objetivo de Foucault, falar de uma série de coisas que ele está falando aqui nesse capítulo, que é o capítulo 1 da segunda parte que a gente termina nessa aula. O que é interessante é a gente entender que Foucault e ele faz isso longamente, analisando a proposta dos reformadores, tá? Então, o que está sendo analisado aqui não é o que vai acontecer efetivamente em termos de punição, mas o que aqueles humanistas, e podemos acreditar que eles estavam de boa fé, né? Eles tinham boas ideias de como poderíamos reformar as penas para sair do suplício e ter um sistema mais racional, né? A gente está nesse período iluminista, a gente quer racionalizar as coisas, a gente quer fazer de uma maneira inteligente, eficaz. Então esses reformadores são pessoas que vão tentar propor uma solução melhor, mas a realidade não vai obedecer. Mas é interessante a gente então analisar essa proposta dos reformadores, porque até para pensar a penalidade hoje, por que ela é tão ineficaz. Então pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Quem está chegando agora no canal já deixa aquele like maroto, já ativa o sininho, já se inscreve e se quiser compartilhar também, será bastante bem-vindo. O ponto central dessa aula e o ponto central da obra dos reformadores é que a punição ela não deve tanto visar a vingança, né? Ela não deve visar tanto a punição por si mesma, o poder de punir, mas ela deve visar a reforma do criminoso, ela deve visar a desordem futura, ela deve visar o potencial que a gente teria então com a punição de fazer um mundo melhor, né? Esse é o objetivo do iluminismo, usar a razão, então racionalizar o poder de punir para que o poder de punir se torne uma força progressista, então uma força que faça da sociedade um lugar melhor, um lugar menos violento. Então Foucault vai dizer que nessas várias obras que ele analisa, ele consegue identificar algumas regras importantes que eu vou comentar aqui então, que está no Vigiar e Punir, tá? Regra da quantidade mínima. Um crime é cometido porque traz vantagem. Se a ideia do crime fosse ligada à ideia de uma desvantagem um pouco maior, ele deixaria de ser desejável. Então, isso tá, de certa forma, perambula pelo nosso senso comum, né? A gente acredita que as pessoas cometem crimes porque a punição é muito branda, ainda que nos países, nos locais onde a punição seja muito forte, a criminalidade aumente ainda mais. Então a gente vai precisar problematizar isso mais pra frente, tá? Mas essa crença já estava inclusive nos reformadores, tá? A gente tem que punir então o mínimo possível, mas o mínimo possível para dissuadir o crime. Vamos entender que nesse contexto existe um contexto humanista de abandono do suplício em busca por uma punição melhor. A segunda regra da idealidade suficiente. Se o motivo de um crime é a vantagem que se representa com ele, a eficácia da pena está na desvantagem que se espera dela. O que ocasiona a pena na essência da punição não é a sensação do sofrimento, mas a ideia de uma dor, de um desprazer, de um inconveniente. A pena da ideia da pena. A punição não precisa, portanto, utilizar o corpo, mas a representação. Então, não necessariamente uma punição precisaria atingir o corpo do punido. O que ela precisa para ser eficiente, para dissuadir o crime, é que a própria ideia de eu vou cometer tal crime, mas isso pode me levar a sofrer tal pena, eu não vou nem querer cometer o crime porque eu não quero correr o risco dessa pena. Então, se a gente conseguir espalhar no imaginário popular essa ideia de pena, a penalidade, por isso a penalidade ela tem que de certa forma continuar aparecendo, continuar fazendo parte do imaginário social, porque a penalidade tem a função central de dissuadir o crime. E Foucault vai dizer, é a representação da pena e não a sua realidade corpórea que precisam ser maximizados. Tá? Então, notem que existe aí um ideal de pouca violência, o mínimo violência possível, na medida em que a própria representação da pena, se consegue ser eficaz, a gente pode punir menos. Terceira regra dos efeitos laterais. A pena deve ter efeitos mais intensos naqueles que não cometeram a falta. Em suma,
Se pudéssemos ter certeza de que o culpado não poderia recomeçar, bastaria convencer os outros de que ele fora punido. Os princípios estão de certa forma interligados, né? Não é só o criminoso que está sendo visado numa punição. Nós mesmos que vemos a pessoa sendo punida estamos em xeque, estamos sendo educados quando a gente vê alguém sendo punido, de modo que nós mesmos vamos ter uma reação ainda mais intensa do que o próprio punido, e nós vamos pensar, olha só, eu não quero ser punido dessa forma. O criminoso ele tem uma função pedagógica de educar a população. Isso é mais importante, inclusive, do que a própria pena. Se fosse possível, o que não é, na verdade, mas se fosse possível, né, a gente achar que ele foi punido, a gente ter a garantia de que ele não vai voltar a cometer o crime, a punição nem seria necessária, tá? A punição ela não é necessária porque ela vinga algo, né? O próprio conceito de vingança não tem tanto poder aqui, tá? O conceito é reformar a sociedade, reformar não só o criminoso, mas nós mesmos. Nós precisamos ser educados pela penalidade. Porque nós não somos criminosos, mas podemos ser, né? Qualquer um é um criminoso em potencial. Então, se a gente tem um processo educativo, esse processo educativo ele visa toda a sociedade. Quarta regra, regra da certeza perfeita. Que as leis que definem os crimes e prescrevem as penas sejam perfeitamente claras, a fim de que cada membro da sociedade possa distinguir as ações criminosas das ações virtuosas. Que essas leis sejam publicadas e cada qual possa ter acesso a elas. Que se acabem as tradições orais e os costumes, mas se elabore uma legislação escrita, que seja um monumento estável do pacto social. Então é preciso que o criminoso saiba que ele vai ser punido, tá? Não pode ter aí muita facilidade assim de se escapar. É preciso que as leis sejam claras, é preciso que elas estejam explícitas, é preciso que elas sejam publicadas, né? Nada de deixar para alguém decidir se foi crime ou não, nada das pessoas não terem acesso ao que é e o que não é crime, né? Vamos entender que o objetivo é educar, tá? A gente vive hoje, se a gente for entender que isso aqui nunca saiu do papel, né? A gente tem um Código Penal que ele é completamente inacessível para a maioria dos cidadãos. Então as leis, embora elas estejam escritas, elas estão escritas em linguagem inacessível, né? O famoso juridiquês, porque a gente não tem tanto o ideal de educar a população, tá? O vigiar e punir, um dos pontos centrais do vigiar e punir é que o nosso sistema punitivo ele não tem o objetivo de evitar o crime. Então os reformadores tinham, o que não quer dizer que seria eficiente, né? Isso tudo que a gente está dizendo aqui, porque isso nunca foi aplicado e só seria possível analisar a eficiência do projeto dos reformadores se fosse de fato aplicado, tá? A realidade ela não obedece à racionalização, por mais inteligente ou brilhante que possam ser os racionalistas. A realidade ela vai agir por conta própria. Então, o que a gente precisa entender é que existe aí uma série de ideias que às vezes até são intuitivas para nós, né, que permeiam o nosso imaginário, mas o projeto central dos reformadores não foi aplicado e eles tinham o objetivo de evitar a criminalidade. A gente não tem. Quinta regra, regra da verdade comum. A verificação do crime deve obedecer aos critérios gerais de qualquer verdade. Como uma verdade matemática, a verdade do crime só poderá ser admitida uma vez inteiramente comprovada. Segue-se que, até a demonstração final de seu crime, o acusado deve ser reputado inocente. E que, para fazer a demonstração, o juiz deve usar não formas rituais, mas instrumentos comuns. Essa é a razão de todo mundo, que é também a dos filósofos e cientistas. Então, nesse contexto, julgar e analisar alguém como criminoso ou como inocente deve ser muito próximo de uma pesquisa empírica, de uma pesquisa científica. Lembrem-se que a punição parece óbvio pra gente hoje, né? O conceito de inquérito, mas o conceito de inquérito não era óbvio na história da humanidade. Foucault tem uma conferência intitulada A Verdade e as Formas Jurídicas, que foi inclusive ministrada no Brasil, na PUC,
Mas o importante, né, a pessoa deve ser considerada inocente até que seja comprovado que ela é culpada, tá? Isso faz parte, de certa forma, da lógica científica, da lógica da própria verdade, se a gente for ver, né? Você não sabe a verdade, você não tem uma comprovação científica até que você tenha como provar, né? Como mostrar, como ter argumentos, enfim. Então, a lógica da punição, a lógica da prisão, a lógica legal que leva alguém à prisão deve seguir mais ou menos essa lógica. Eu estou bem ciente de que isso parece banal pra gente, mas não é. Isso precisa ficar muito claro. Sexta regra. Regra da especificação ideal. Para que a semiótica penal recubra bem todo o campo das ilegalidades que se quer reduzir, todas as infrações têm que ser qualificadas, têm que ser classificadas e reunidas em espécies que não deixem escapar nenhuma ilegalidade. A esperança da impunidade não pode se precipitar no silêncio da lei. Isso, se a gente for ver, é bastante vigente hoje em dia, tá? Não é crime aquilo que a lei não prescreve como crime. O cidadão, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então é preciso que tudo seja muito bem especificado. Claro que isso vai proliferar a quantidade de coisas que são proibidas, porque agora não existe mais nenhum potencial de deliberação sobre tudo aquilo que não está escrito e não está expressamente proibido. Mas é claro também que isso gera, se bem aplicado, o que não é o caso, né, certa segurança jurídica. Mas para além desse ideal, essa especificação tem outros ideais, como por exemplo quando Foucault fala: a ideia de um mesmo castigo não tem a mesma força para todo mundo. A multa não é temível para o rico, nem a infâmia a quem já está exposto. Então pensa que, né, o ideal não é ter vários tipos de punição para vários tipos de crime. Então multar os ricos não faz tanto sentido, né, dependendo do quão rico e dependendo do valor da multa. Eu lembro que um vizinho meu, desembargador, envenenou uns cachorros meus há muitos anos atrás. A gente foi na justiça e a justiça estava naquele acordo, né? E a justiça queria oferecer que ele pagasse 2 salários mínimos como punição. Ele nem quis o acordo, na verdade. A gente também não seguiu adiante com punição, porque 2 salários mínimos para um desembargador é uma piada de mau gosto, né? Então ele simplesmente não seria punido por ter envenenado alguns cachorros meus. Então a gente não tem de fato leis que protejam a mim e os meus cachorros de um desembargador envenenar eles. Talvez se fosse uma pessoa pobre, talvez se fosse uma pessoa em outras condições, a lei pudesse resolver ou fazer alguma coisa que fosse de fato afetar a pessoa, tá? Mas nesse caso realmente é uma piada de mau gosto mesmo, várias punições, tá? Então teria que ser outra pena, né? Teria que não envolver dinheiro, teria que envolver outro tipo de punição mais inteligente para afetar. Como o objetivo já está bem claro, e vai ficar cada vez mais claro conforme a gente for vendo o livro, como o objetivo é que os ricos não sejam de fato punidos na nossa punição atual, então a gente não adota isso. A gente adota mesmo multa para as pessoas mais ricas, tá? E a gente converte qualquer coisa em multa praticamente, porque as pessoas mais ricas, elas não foram feitas para ir para a cadeia segundo o nosso atual sistema jurídico. Não estou falando do Brasil, estou falando mais ou menos que do mundo, assim. Claro que cada sistema jurídico vai ter suas peculiaridades, mas no mundo a gente vê isso quase como uma constante, né? Porque a gente tá num sistema aí que é mais ou menos parecido, tá? Para além dessas regras, para terminar o capítulo, Foucault apresenta aqui o conceito de reincidência. Ele já existia, mas ele vai ter um papel central aqui, tá? Através da reincidência, não se visa o autor de um ato definido pela lei, mas o sujeito delinquente, uma certa vontade que manifesta seu caráter intrinsecamente criminoso. A gente vai ver isso com calma, tá? A reincidência vira um problema porque agora a gente não está mais pensando, tá? Isso vai ser, de certa forma, passado adiante para o nosso sistema. A gente não está mais pensando simplesmente em crimes, a gente não está mais pensando em pessoas que fazem contrário à lei. A gente está pensando em delinquentes, tá? A gente está pensando em pessoas que reincidem.
o próprio sistema é feito para que essa reincidência exista, porque ela é importante, mas a gente não vai ver isso agora, tá? Então, espero que tenham gostado da aula. Agora a gente termina então o primeiro capítulo da segunda parte para começar na aula que vem, o segundo capítulo da segunda parte. E boa noite.